Olá pessoal, saudações PSE para vocês, psicologia, sabedoria e espiritualidade. Fiquei afastado um pouquinho de ficar postando algumas coisas no YouTube, tô voltando agora e vou voltar com uma sequência de entrevista. E a primeira pessoa que eu estou chamando é um grande amigo que eu tenho, vamos dizer assim, o prazer aí de ter vários amigos e amigas até de infância, Thiago, aí de prezinho, mas o Thiago é uma pessoa que eu conheço aí, considero até três anos mais ou menos que a gente se conhece, né, mais ou menos, e é um grande amigo novo, mas um amigo aí que tem o Thiago é uma pessoa de um coração enorme, um coração bom, uma vasta experiência aí na área social. A gente trabalhou junto num abrigo com criança, que eu vou trazer um pouco de algumas questões aqui para o canal. Agora a gente não está trabalhando mais junto, a amizade continua, mas como ele tem vasta experiência na área social, estou trazendo ele humildemente, a troca de bombom, de bala, de coisa aí, para fazer a entrevista aí com a gente aí. E eu também tenho o Caruso, acho que da rede, como da Roda Vida, o Caruso, eu tenho meu Caruso, que é o Vinícius, que fez essa caneca aí, ó, pra ele aí. Mas, Thiago, eu tenho muita dificuldade de acabar me apresentando, eu fui um pouco mais extenso e mais longo aí, te apresentando um pouco aí, mas eu fico muito contente aí de você estar vindo aqui no canal aqui pra falar com a gente aí. Obrigado, hein, cara. Valeu, Alex. É um prazer, cara. Se eu puder auxiliar aí de alguma forma, contribuir, pode contar comigo. E estamos aí, trabalhando poucos meses juntos, mas parece que foi muito tempo, cara. A gente, muito. Né, parece que foi muito intensa, né, cara? Uma amizade, assim, lá, deu a química lá, as ideias bateram. Deu match. E assim, a gente fez um trabalho muito bacana quando a gente estava junto lá. E assim, agora que a gente saiu, foi para outros serviços, outros trabalhos, mas assim, a amizade continua. Inclusive, Thiago, assim, ó, eu vou te perguntar algumas coisas e gostaria de tirar um pouco de você algumas coisas sobre o abrigo que a gente trabalhou junto. Mas agora, como você está trabalhando com a população adulta e talvez a minha intenção mais seja tirar algumas coisas disso, talvez eu foque nesse primeiro momento nessa nossa conversa um pouco desse atual serviço seu e depois a gente fala um pouquinho do abrigo, porque como eu achei legal que você falou que foi muito intenso, cara, me marcou muito o serviço de abrigo com criança, né? Não sei, eu falo abrigo porque tem vários nomes, né? Hoje acho que chama SAICA, né? SAICA. Muita gente não sabe o que é. Você sabe qual que é a sigla? É o que significa? SAICA. É o Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Em outras palavras, o antigo abrigo. O pessoal conhece como abrigo. Mas eu vou deixar essa parte, Thiago, para depois. O que eu queria falar com você, aonde você está atuando atualmente? Hoje eu trabalho com população em situação de rua. Que região? Em São Paulo, na região da Zona Leste, né? Exato. Na Moca, né? Distrito da Moca. Qual horário que você trabalha, Thiago? Passo no período da manhã lá. Vou até às 15 horas. 15 horas? Sim. Tá. Qual é a quantidade de pessoas que... Qual que é o nome do serviço? Antigo albergue. As pessoas conhecem mais antigas aí como albergue. Sim, é como se fosse a mesma situação do abrigo, né? O pessoal conhece já para o público adulto como albergue. Mas aí entra as nomenclaturas, né? São centros de acolhimento e alguns agora, devido à pandemia, centros temporários de acolhimento, que é onde eu trabalho. Centro temporário, e antigamente também, Thiago, não sei se você é bem mais novo do que eu aí, mas antigamente tinha muitos viadutos, tinha um abrigo, vou chamar de abrigo, centro de acolhida, né? Centro de acolhida. E atualmente eu vejo que está mais indo para as periferias também esses centros de acolhidas, não as políticas públicas assim. Eu vejo que estão tentando tirar esses centros de acolhidas do centro. Não sei se você percebe isso. Sim, sim. A expansão na cidade de São Paulo, né, a abertura de vários centros de acolhida, então assim acabou expandindo pelos bairros mesmo.
Tem, meu, todas as áreas, meu, da região, né, da região de São Paulo, do município, você vai encontrar na Sul, Zona Leste, Zona Norte, você vai encontrar um centro de acolhida, exatamente, porque cada território, meu, tem a sua demanda, né? Tiago, tem um número de centro de acolhidas, você sabe dizer? Assim, quantos em São Paulo? De curiosidade, assim, me veio essa questão. Assim, você tem ideia disso? Não sei. Não sabe? Não sei, mas com certeza no site da Prefeitura de São Paulo tem a quantidade lá. E como funciona, Tiago, um centro de acolhida? Quais os tipos de funções de pessoas que trabalham lá? O que precisa para um centro de acolhida funcionar? Especificamente para pessoas em situação de rua, pessoas, né, nessa situação de vulnerabilidade social, que nos procuram, né, a pessoa tem que querer ficar lá, porque é porta aberta, se ela não quiser ficar lá, ela pode ir embora. E a pessoa nos procura, né, desde que ela tenha documentação, com foto, tudo, ela pode pleitear uma vaga fixa lá, né, nesse local. E em caso da pessoa não querer a vaga fixa, mas apenas dormir, né, e durante o dia às vezes ela trabalha, alguma coisa, só tem a necessidade da noite, então também tem essa possibilidade da pessoa só pernoitar. Tá, isso você fala vamos dizer assim, como você chama? Da pessoa, é paciente, como vocês chamam a pessoa aqui? O usuário, convivente, tem esse nome lá, o convivente, né? Mas eu perguntei na questão assim, ó, as pessoas que trabalham lá. Sim. Que tipo de pessoas são, função, quantas pessoas tem para funcionar um centro de acolhida? Assim, aí vai da parte administrativa, né, com a gerência, um assistente técnico que dá suporte, a equipe técnica composta pelos assistentes sociais e psicólogos. A quantidade vai depender da quantidade do centro de acolhida. Do tamanho dele? Do tamanho. Então, eu acredito que seja um técnico, né, social para cada 50 usuários, se eu não estiver enganado. Isso tem uma legislação, uma portaria que vai regular isso. Então, quanto mais pessoas, né, maior for a capacidade, maior a necessidade também da equipe técnica e também dos orientadores socioeducativos, que é aqueles que acompanham a rotina diária, que vão auxiliar nas tarefas ali. Aí a equipe operacional, né? Operacional que executa a limpeza e também as refeições no local. Esse equipamento que eu trabalho, a refeição é feita lá, acredito que a grande maioria seja nesse formato. A alimentação é feita no centro de acolhida. Exato. Tá, e nessa brincadeira a gente está falando de quantas pessoas, Thiago, mais ou menos aí? Esse que eu trabalho, mais de 400 pessoas. Você fala de convivente. De conviventes. Aí de funcionários, vamos colocar... É porque é 24 horas, né? Eu acredito que tá na faixa aí de 70 pessoas mais ou menos de funcionários, contando aí os plantões, então assim, seu centro de acolhida, mais ou menos 400 pessoas de convivente, né, que fala assim, e de funcionário, mais ou menos a gente está falando de 70 pessoas. Exatamente. Num espaço de quanto, Thiago, mais ou menos de metros quadrados, assim, só para ter uma ideia, assim, cara? Não sei. É grande, tem que ser grande, né? Para comportar todas os leitos. É um galpão? É algo que já era construído, foi construído, era uma fábrica? Uma empresa, alguma coisa do tipo, e aí foi cedido, né, pela prefeitura para acomodar agora esse centro de acolhimento. Tá, e você, assistente social, qual é o seu papel, assim, o que você faz lá no centro de acolhida? Não só lá, né? Como qualquer outro ambiente que o assistente social vai trabalhar, a grosso modo é efetivar, né, a garantia dos direitos. Vai facilitar o acesso a essa população, essa demanda específica aos direitos que eles possuem. Então lá nesse caso, hoje, trabalhando com a população em situação de rua, então assim, organizar a documentação deles, né? Tem a questão de muitos não estarem portando mais documentos pessoais, a questão da perda também, muitos acabam perdendo com grande frequência, a questão de possível trabalho aí de retorno familiar, quando for possível, a questão de encaminhamento para profissionalização, visando autonomia, né, geração de renda e um retorno ao mercado de trabalho. Então vai passar por isso, tanto é que é um centro temporário. A ideia é que eles não passem lá por anos e anos. Seria uma fase que precisou
Mas a gente em trabalho aí da equipe, também com a participação do convivente, se organizar, procurar os meios aí para se organizar novamente e retomar sua autonomia. Thiago, eu sei que a gente já conversou muito sobre isso aí quando a gente trabalhou junto, mas eu vou trazer algo que vai ser repetido, mas que talvez para o público seja interessante. Na minha jornada de 20 anos trabalhando tanto na área da saúde como na área social, a instabilidade nos meus serviços foram algo naturais. Por quê? E quando você trabalha, não sei se você concorda, ou o Thiago também, você que está vendo o vídeo, mas assim, quando você trabalha na área da saúde, na área social, o que a gente está falando? A gente está falando de eleições, e esse ano tem eleições, né? Então assim, 2 anos, cada 2 anos o projeto muda, porque ou muda o governador ou muda o prefeito. E as pessoas querem colocar os nomes dos projetos diferentes do seu, que criou esse tipo de coisa, e aí às vezes esses projetos eram rompidos. Isso era muito comum. Eu cheguei a pegar uma maior estabilidade, agora recentemente num serviço onde eu fiquei 5 anos, sendo responsável de uma unidade de acolhimento que foi um serviço da área da saúde. Mas por que eu estou falando isso? Porque por ter já essa bagagem, eu falaria para vocês, assim, por ter passado por diversos serviços, que o usuário, às vezes, ele fica por um determinado tempo o mesmo, utilizando aquele serviço por uma quantidade de anos. Eu queria te perguntar, Thiago, assim, você agora no centro de acolhida, sei que talvez pode estar sendo um pouco recente, não estamos falando talvez de anos aí agora quando você está atuando, mas pela história que você levanta das pessoas lá no centro de acolhida, você percebe que aquelas pessoas estão há muito tempo, por exemplo, em situação de rua. Quem é essa pessoa que está em situação de rua? Você consegue ter um perfil dela, levantar alguma coisa historicamente dela aí? Sim, não chegou nem um ano ainda, né, que eu tô atuando nessa área, mas eu percebo que na maioria dos atendimentos que eu faço, e as pessoas assim, acaba a gente sendo técnico de referência de uma determinada quantidade de pessoas. É de acordo com o leito, né, para entender melhor. A gente divide, eu sou assistente social Thiago, aí eu vou ser referência dos conviventes que estão ocupando o leito, do número 1 até os 50, para diferenciar o trabalho, sabe? E a pessoa também criar um vínculo, uma referência com o seu técnico. Então, desses que eu vou acompanhando no decorrer do tempo, eu percebo, já estão há alguns anos, sabe, que precisando utilizando o equipamento, o serviço, não exclusivamente aquele, que é onde ele está hoje, mas dentro da rede de serviços. Então, como tem muitos centros de acolhida na cidade, ele já passou por diversos. Existe um sistema, né, que a cidade de São Paulo utiliza, então é integrado esse sistema. Eu consigo ver todo o histórico dele, dos locais que ele passou. Coloco lá os dados pessoais dele, então vai me fornecer se a primeira vaga que ele necessitou foi em 2014, 2013, e acabo pegando muito isso, o que me chama muita atenção, de falar, poxa, onde estamos errando? No mínimo eu fico reflexivo quanto a isso, de pensar, poxa, daqui a pouco completa 10 anos, e não é um ou outro, são vários. Então, por que não rompe? Por que não supera? Então eu sempre fico pensando quanto a isso. Mas é claro também que a gente tem uma minoria que, em virtude da pandemia também, acabou agravando a situação financeira de bastante pessoas que acabaram, né, assim, há pouco tempo utilizando pela primeira vez esses equipamentos. Mas essa pessoa, Thiago, que está, por exemplo, no centro de acolhida, ela tá por que motivo? O que aconteceu na vida dela que ela foi para a rua? De uma hora para outra ela vai para a rua? O que acontece que ela vai para essa situação de rua? Uma coisa interessante para a gente pensar. Uma coisa é o que ele traz como motivo. Uma outra coisa é como a gente analisa na nossa observação, na nossa investigação. Porque é muito comum a gente na entrevista social perguntar, né, o que ele considera o principal motivo ou os fatores para ele ficar em situação de vulnerabilidade social. Até para nos auxiliar, né, na onde que a gente vai, para a gente atuar.
E aí o que trazem mais? A questão do desemprego, a questão da dificuldade financeira, conflitos familiares também envolve bastante, seja com irmãos, pai e mãe, e também a questão de quando tem uma separação, né, da antiga companheira e tal. Então esses são os principais motivos que eu pego assim como argumento deles. Mas aí depois a gente acaba até conversando com eles depois de um tempo para trazer no mínimo uma reflexão para eles. Porque também tem aquele que chega com a demanda de trabalho. E aí você que me assiste vai pensar comigo. Aí ele tá lá com a gente e são várias coisas para o pessoal entender. Essa pessoa que hoje faz uso de um equipamento, de um centro de acolhida, não é, gente, aquela pessoa que já nasceu em situação de abandono, que está na rua desde criança. Não, eu estou falando de pessoas que já tiveram um lar, pessoas que eu já atendi lá, gente, recente agora, gente que já foi para a Europa. O rapaz, ele achou que eu não ia acreditar. E aí ele ficou me contando, sabia que eu já morei em Portugal e tudo. Eu falei, acredito. Ele, não, mas eu vou te mostrar aqui, né? Aí ele falou, posso utilizar aqui minha rede social? Aí eu emprestei ali o nosso computador, ele foi e ele me mostrou fotos no Instagram dele, na rede social, e mostrando as fotos, realmente, a passagem que ele teve para lá, trabalho. Então assim, é gente que, já esteve numa condição boa e aí acontece algumas situações e acaba indo, desestabilizando, desorganizando a vida e acaba fazendo o uso do equipamento. E aí quando vai perguntar para ele o motivo, eu tô desempregado. E aí ele chega lá e depois de um tempo, como às vezes ele já tem profissão e tudo, ele consegue um trabalho. Só que ele não consegue sair do centro de acolhimento. E aí é nessas horas que a gente começa a fazer a reflexão. Peraí, o senhor chegou aqui com uma demanda, apresentando uma demanda financeira. Hoje em dia o senhor tem até o recurso, a condição de alugar um imóvel para o senhor ficar, que seja um local, que seja digno para o senhor ter sua dignidade, ter sua autonomia. E aí o rapaz às vezes não vai. Thiago, mas assim, por que a pessoa não consegue sair dessa situação, já que ela consegue, por exemplo, trabalhar ou tem essas demandas? O que acontece com ela? Bom, porque a gente começa a entender outras demandas que ele tem, que ele apresenta na vida dele, só que às vezes ele nem reconhece como um problema. A questão, muitas vezes, da drogadição, a dependência química, né, em si, que acaba desorganizando toda a vida da pessoa. Eu vejo assim, lógico, não é nossa área, sou um assistente social, vai muito mais para a área de vocês, da psicologia e tal. Então eu vejo muito de um adoecimento emocional, psíquico, sabe? A pessoa não consegue se organizar a ponto de ter essa autonomia, de reconstruir a vida. Aquele que às vezes morou em família e tudo, teve um dia uma esposa, filhos e tal, depois para ele falar, agora você vai ter que morar sozinho e tal. Ele às vezes não dá conta. Só que assim, Thiago, a gente vê na televisão direto as pessoas falando assim, o convivente, a pessoa que está em situação de rua, ele não quer ir para o centro de acolhida, ela tem regra, ela tem isso, tem aquilo. Eu até entendo, eu sei que você vai falar alguma coisa sobre isso aí, mas você falou duas coisas que eu achei interessante. A primeira, um pouquinho lá atrás, você tinha falado da questão do sistema. Nesse sistema, você consegue pegar, por exemplo, as questões da onde a pessoa passou num serviço de saúde também é o mesmo sistema? Eu acredito que não. Eu sei até que não, mas vou deixar você responder aí. E eu acho que para você que está vendo aí, talvez possa ser interessante isso. Aí a outra questão é assim, a pessoa que, como eu trabalhei muito com a questão da trabalho e com isso ainda na questão da dependência química, então a pessoa que faz um uso e tem um uso mais crônico ou é dependente, talvez mais tecnicamente, eu sei que ela não consegue se manter muito via de regra num serviço, porque você tem que corresponder na questão de horário, rotina, produção, e a pessoa realmente pisa na bola disso e não demanda. Só que eu fiquei na dúvida que se assim, não é todas as pessoas, até uma outra coisa também, não sei se estou fazendo muitas perguntas, mas é todo mundo de um centro de acolhida que usa droga, entendeu? Então assim, sei lá, vou deixar você responder porque são muitas perguntas aí para você. O sistema que a gente tem acesso tá voltado para assistência social. Então vai me mostrar o dia de chegada e o dia de saída
De um centro de acolhida. De um centro de acolhida que ele passou. O nome do local, né, quantidade de dias e o motivo que ele saiu. O nosso motivo é importante. Porque ele mostra se foi uma transferência, por às vezes, exceder o tempo. Não há um tempo, Alex, determinado, assim, previsto, cravado. Ó, você tem que ficar aqui 6 meses, depois de 6 meses, a partir do próximo dia você sai. Não, Entendi. Não é isso. Mas quando a gente também percebe que a pessoa não está avançando, que o local está sendo assim, o território está sendo até prejudicial, no sentido de tudo como está sendo a dinâmica de vida dele, a rotina e tudo, a gente até faz essa opção de sugerir para ele, nada é imposto. Por que a gente não pensa agora, o senhor está indo para uma outra região e tal, principalmente quando a pessoa trabalha. Mas eu trabalho na região tal. Mais aí a gente, exato, a gente sempre prioriza isso, para facilitar ao máximo e para que ele não fique muito tempo no local. Os conviventes, Thiago, desculpa, os conviventes têm vínculo com a região? Por exemplo, eu sei que da Moca, aqui de São Paulo, para você que está vendo no Brasil inteiro, é uma região populosa aqui de São Paulo, aqui famosa região da Zona Leste. Assim, esses conviventes que estão com você lá, eles têm vínculo ali com a região, são próximos, os vínculos às vezes até com algum amigo, familiar. O que você me diz dessa questão? Não, nesse caso específico de onde eu trabalho não, são poucos assim que já conheciam a região, que tem um familiar ou outro, né? Não é uma região periférica da cidade, é até uma região, não sei se eu posso colocar classe média, mas tanto é que esses tipos de serviços não são nem bem vistos dentro do bairro, né, da região, porque a população, tanto no abrigo lá de crianças e adolescentes, quanto no albergue para adultos, assim, se a população puder, fazer de tudo para tirar, porque assim, gera alguns transtornos também para toda a vizinhança. A gente pensa na população em situação de rua, aqueles que trabalham com reciclagem, que tem aqueles seus carrinhos, que aí assim, a gente tá sempre fazendo, é diário o trabalho, você não pode deixar o seu carrinho na porta, de um vizinho, porque realmente tem garagem, ou ainda que não tenha carro, não pode deixar lá, pela questão do bom senso. E às vezes é um público, às vezes, são muitos, Thiago, que chegam nessa situação, por exemplo, tem a que sua trabalha com reciclagem, ou animais, sei lá, também tem isso. É porque também existem centros de acolhida que já tem o espaço adequado para isso. Alguns já tem canil e outros já tem um estacionamento para que eles possam colocar o carrinho deles. Mas não são todos? Não são todos, tanto é que onde eu trabalho já não tem. Então a gente é orientado assim, eles já façam seus acordos ali com os ferros velhos, né? Aqueles lugares onde compram os recicláveis deles, eles podem deixar os carrinhos deles à noite para que eles não levem lá na frente. Então assim, às vezes gera um transtorno com a vizinhança, a questão da própria sujeira do local. Então assim, é higienização constante. Então a gente também se coloca do lado de quem mora próximo. Tem suas questões, os conflitos, né? Os conflitos que acontecem na frente de um equipamento desse, são as relações deles de convivência, né? Às vezes acontece a briga lá fora, né? E traz para dentro, às vezes, a briga lá. A gente tem segurança também patrimonial nesses equipamentos, mas assim, então do portão para dentro a gente tenta ao máximo manter uma questão das regras, né? Uma boa convivência, um respeito. Agora assim, gente, do portão para fora a gente não vai ter controle nenhum sobre eles, né? Tem muito consumo, Thiago, de droga, álcool dentro do centro de acolhida? Se for feito, tem que ser de forma, escondida, porque assim, quando ele é flagrado por algum funcionário consumindo algum entorpecente, alguma coisa do tipo a bebida alcoólica que seja, no mesmo momento é relatado para a equipe técnica, e aí o seu técnico de referência chama pro atendimento, e aí nessa daí a gente vai orientar, reforçar, porque quando eles conseguem a vaga fixa, que eles passam pela entrevista inicial, a gente já passa o regulamento da casa, dizendo que as coisas que são proibidas, e isso, já é notificado. O que faz a pessoa, Thiago? Tem algum critério, algum procedimento que a pessoa tem? Eu não sei, o que faz a pessoa ter uma vaga fixa? A vontade dela, a necessidade e um documento original com foto. Às vezes até a cópia, dependendo da situação, porque aí a gente vai também trabalhar para regularizar a documentação. Mas ele precisa vir no mínimo identificado. Ele não pode chegar lá simplesmente sem documento nenhum, solicitar essa vaga fixa. O que a gente faz? A gente até encaminha para que vá até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência.
de desaparecimento de documentos que perdeu e tal. E aí ele voltando com esse documento a gente consegue garantir a vaga fixa. E também tem a questão do pernoite. Às vezes ele fala, não, só quero ficar aqui à noite, de manhã cedo eu vou sair. Mas aí ele pode utilizar sem ter o documento, né? Só para a questão de ter uma vaga fixa, de ter a vaga tem fixa, que ter um documento. Um controle maior. Só que se a pessoa chega para você e não tem esse documento, ele até fica no pernoite e você auxilia ele a ter esse documento. Exatamente. Depois disso, já é um dos critérios para ele ter essa vaga fixa. Exatamente. Organizar a documentação para que ele possa ter uma vaga fixa. Que não é todos que têm esse interesse, até mesmo né, a pergunta, mas e aqueles, tem vagas e não tem, às vezes, pessoas que estão interessadas em ir. Realmente, tem pessoas que não têm. E esses que você vê, que a gente passa pelas cidades, não dizer mais em São Paulo, né, porque é onde a gente mora e atua, você vê uma pessoa em situação de abandono na rua. Realmente, e se tá suja, você percebe muito tempo sem tomar banho, a higiene pessoal comprometida, às vezes, né, cabelo, barba grande, esse pessoal já tem muita dificuldade de fazer uso do equipamento. Praticamente eles não aparecem. Eles vão aparecer naquelas baixas temperaturas, período de inverno bem rigoroso, aí assim, e às vezes eles mesmos nem vão. Tem outros serviços da prefeitura, aquele serviço de abordagem social que passam com os carros e aí, né, aborda, às vezes tá dormindo na rua e tal. É um outro tipo de serviço, não é? Outro serviço, não é vinculado a vocês. Não, aí eles passam, faz a oferta do, temos um leito para o senhor ficar e tal. E aí ele, né, sinalizando o que ele quer, aí ele adentra o carro e aí o carro leva até esses centros de acolhido mais próximo que tiver, onde tiver uma vaga para ele. Ô, Thiago, uma dúvida também. Quem são essas pessoas que estão em situação de rua? São jovens, pessoas com mais idade, adolescentes, sei lá, tem que ser maior de idade, né, para frequentar isso, tem uma idade, mas a grande maioria, qual é esse perfil que está lá com você no centro de acolhida? No seu, pelo menos, né? É obrigatório, né, ter acima de 18 anos. Né? Se não tiver ainda os 18 anos completos, aí a vaga já seria através de conselho tutelar e tudo, em abrigo, em SAICA. Mas aí sendo adulto, tendo documento, e esse pessoal que procura, geralmente, jovens você não vai ter tantos assim. Agora, Alex, recentemente foi feito o último censo, o censo SUAS do População em Situação de Rua na cidade de São Paulo. Então chegou nas minhas mãos aí faz pouquíssimos dias esse censo. Acabou lá tem tudo, gente, questão da idade, da questão esse é onde eu trabalho, gente, detalhe, ele é masculino, tá? Mas existem outros serviços, você vê que é tão diversificado hoje em dia, gente, e tem que ser, que aí tem locais que são só para mulheres, tem locais que são mistos, separados, os homens das mulheres, tem centros de acolhida para família, porque às vezes a família ficou em situação de rua, para você ver como uma coisa é complexa. Para não separar, seria muito injusto. E aí vai ficar o marido, a mulher e os filhos, entende? Para idosos, Alex. E quando tem filho, desculpa, só fiquei, quando tem filhos não separa, tá? Aí entra talvez o conselho tutelar e tal, para não caminhar essa criança para o abrigo, fica lá no centro de acolhida junto. Não vai, porque é uma regra bem clara. Você que está estudando ou já atua, você deve ter ouvido na faculdade aquela questão que a pobreza não significa, não dá embasamento para você levar uma criança para um acolhimento. É diferente da negligência. Se a mãe, a família está em situação ali de vulnerabilidade social, isso não quer dizer que a criança tem que ir para um SAICA, alguma coisa do tipo, entende? Então aí entram outras providências, outros encaminhamentos para que a criança permaneça com os pais. É diferente da negligência por drogadição ou qualquer outra coisa. Então, nesse caso, os pais não foram negligentes. É uma situação específica financeira, uma desorganização ou uma situação pontual, uma crise econômica do país que gera essa necessidade de ir para um serviço desse. Então, vai a família toda. Aí tem o para idosos, tem a questão do público trans, hoje em dia, né? E tem específico, sabe? Cada serviço de acolhimento trabalha com o seu público específico, né? Demanda específica e um trabalho voltado para esse público. Existe muito preconceito, Thiago, da parte dos conviventes, por exemplo, com essa questão de
desse público LGBT, de transexual, essa coisa toda, assim. Tem. Até questão de raça, cor, esse tipo de coisa, existe muito preconceito de quem tá em situação de rua? Sim, mais voltado para a questão da homossexualidade, né? Questão de cor, assim, questão racial, não percebo tanto, mas para a questão LGBT, sim. Então, tanto é que eles precisam, se tem um nome social, um documento que porta isso, aí eles já vão para centros de acolhida que acolhem e vão fazer um trabalho específico com essa demanda. Aonde você está especificamente? Já aconteceu algo complicado lá dentro, que você passou por alguma dificuldade, ouviu alguma dificuldade, desde briga, uma situação, sei lá, já teve algum caso assim que te chamou a atenção nesse período que você está, ou alguma história que você ouviu? Tem, conflito tem quase todo dia, né? Você pega assim a questão do uso de álcool, né? Que é uma coisa muito frequente entre eles e como é que eu vou colocar uma porcentagem aí, mas a quantidade é grande que faz consumo do álcool. O álcool seria a droga mais consumida pela essa população ou Sim. você percebe assim, sei lá, a gente sabe que não é um número específico, a gente não tem... não tem. Mas assim, qual é a porcentagem que você dá, assim, só pra gente ter uma ideia? Assim, O uso do álcool, né? vejo o uso do álcool como a substância assim, mais consumida entre eles. E às vezes até o motivo deles terem se afastado da família, ter gerado toda a complicação, questão da perca do trabalho e tal, e chegar até a gente. Quando eu falei que às vezes eles apresentam uma demanda, estou aqui por causa disso. Porque minha mulher me separou, alguma coisa do tipo, e agora... Mas não por que separou? Separou por causa da questão da... A gente chama para essa reflexão, né? Tem motivos, tem causas, chamar ele para que ele... E fazer com que ele chegue até o ponto de reconhecer e procurar atendimento, né? Em questão seja do Alcoólicos Anônimos, que a gente faz encaminhamento, ao CAPS AD, algum serviço que vai dar um suporte para eles, seja uma comunidade terapêutica, alguma coisa que ele se identifique. Tem alguma oficina, alguma coisa de curso assim que dentro ou que vocês encaminham? E como é essa comunicação com esses outros serviços, desde os da saúde, ONGs, enfim? Para quem não sabe, assim, a gente fala muito de prefeitura, mas assim, não somos funcionários da prefeitura, né? Somos as OSCs hoje em dia, né? As antigas ONGs que tem a parceria, né? Tem todo o financiamento da prefeitura, mas quem executa o serviço são essas ONGs terceirizadas. Então, mas assim, acontece muito, tem 50 centros de acolhida em São Paulo, um exemplo. 5 tá com uma associação, 5 tá com outra, então assim... A saúde também é mais ou menos isso, só você que são as OSs, Organizações Sociais Sem Fins Lucrativos. Aqui em São Paulo nós temos umas 6 ou 7 em cada das regiões, então a Zona Norte... Até onde eu sei, a Zona Norte é dividida em 3, então cada um cuidava de uma região, Zona Sul, e na área social é a mesma coisa também, né? A mesma coisa, então assim, entre os centros de acolhida a gente tem muito contato na hora da transferência, Alex, porque acontece uma situação conflituosa lá, uma questão de agressividade, violência, alguma coisa do tipo que você vê que envolve uma ameaça e esse convivente não pode mais ficar no equipamento. Seja uma ameaça a funcionário ou a outro convivente, morador do local, o que a gente faz? Aí entra essa articulação, a gente acaba tendo, né, outros colegas em outros serviços para fazer esse contato. Tô com uma situação assim, a gente pode... Você recebe essa pessoa aí, tudo para garantir o direito também de não colocar ela na rua. Fala, simplesmente saia e porque você fez... Não, a gente, aconteceu esse conflito, a gente tenta encaminhar, ele já sai de lá com o encaminhamento nosso, garantindo uma vaga fixa em outro local. A gente trabalha dessa forma. Mas assim, para profissionalização, questão dos cursos, essas coisas, aí cada instituição, cada associação faz a sua, né, de forma independente, através das suas parcerias. Onde eu trabalho mesmo, a gente teve agora recentemente oficinas lá, pensando já na questão de geração de renda mesmo para eles, que é a questão de curso de cabeleireiro, excelente. Curso de brigada de incêndio, curso para trabalhar como porteiro, controlador de acesso, fazer grafite, aqueles desenhos em muros e paredes. Então, teve esses cursos, foram feitos dentro, a própria associação contratou professores para oferecer esse curso, certificou todos os alunos que participaram dos 6 meses de aula
e já pensando, né, que eles possam atuar. Eu, né, recentemente tenho contato com pessoas que aí também eles recebem, né, alguns auxílios, benefícios sociais, e estão utilizando desse benefício para comprar suas ferramentas de trabalho. Um rapaz me chegou recentemente falando que comprou sua maquininha de cabelo, sua tesoura, porque ele se identificou com o curso e pretende ganhar, né, se especializar e ganhar um dinheiro com essa profissão. Isso aí eu acho fantástico. Só que tem um detalhe, Thiago, eu vou encher seu saco, assim, eu sei que não, porque a gente já conversou muito sobre isso, assim, ó, mas o que eu tô sentindo nesse momento, assim, da nossa conversa, você falando, você está falando muito bem aí, está desenvolvendo bem a entrevista e a conversa, mas assim, parece fácil, entendeu? Essa a questão, mas assim, quem talvez está do outro lado, que eu também costumo às vezes ouvir no meu dia a dia, a pessoa vai pensar assim, pô, mas tem tudo, a pessoa vai, às vezes tem gente que vai achar, tem tudo isso, então o cara não sai da rua porque ele não quer. Sei lá, o que você vê? O que você acha assim, disso? Não, assim, não é fácil mesmo. Tanto esses cursos foram oferecidos dentro do serviço mesmo, onde eles moram. O interesse por participar não são de todos. Vamos colocar aí que a minoria foram aqueles que começaram as aulas e foram até o final. Então, assim, a adesão de um curso onde não teria que se deslocar para lugar nenhum. Mas aí, Thiago, eu vou te interromper, porque eu tenho certeza, quem tá vendo esse vídeo vai falar assim, mas o cara é vagabundo. O cara que não quer saber de nada, o que você acha disso? Não. Se alguém faz essa pergunta, tem certeza que alguém do outro lado aí fez essa pergunta, o que você responderia? Não vejo como vagabundo, eu vejo aquela questão que eu citei lá atrás, a questão do adoecimento, sabe, psicossocial, envolvendo a vida de um cidadão. Então, assim, muitos que não têm escolaridade, então você vai ministrar um curso, ele já está comprometido que ele não consegue acompanhar, tem gente lá que não sabe ler. Então, assim, se envolve algum material didático, alguma coisa assim. O de cabeleireiro não, é uma coisa mais voltada ao prático, ao manual, ao manual mesmo. Ele vai lá e ele consegue executar, se ele tiver uma aptidão, uma vontade. Agora, se for um curso mais técnico, mais voltado, né, que precisa escrever, prestar atenção nessas coisas, então você já tira uma porcentagem aí. Cognitiva, mas... E a pessoa já não consegue participar. Tem aqueles outros que realmente não têm interesse nesse exemplo que a gente usou aqui, desse curso que foi ministrado lá. Mas também não impede dele procurar outros, né? A gente tem gente lá, como eu falo, pessoas com profissão, pessoas assim... Eu não me lembro de ter atendido pessoas que nunca trabalhou na vida. Todos eles já trabalharam e às vezes com registro em carteira, tudo certinho, já contribuíram para a Previdência um tempo, ainda que seja por um período curto, mas são pessoas que tiveram uma vida ativa. Sim, você encontra de tudo, né? Para que a pessoa não entenda mesmo, que não são aquelas pessoas que hoje em dia são adultos, que foram crianças que cresceram numa praça, debaixo do viaduto, e hoje em dia agora como têm a certa idade vão pro albergue. Não, gente. Falei de pessoas que já frequentaram, né? Foram trabalhar na Europa, pessoas que moraram lá, que hoje em dia estão em situação de rua. E foi mais de um, que eu me lembro, foram 3, 2 em Portugal e um na Dinamarca, que eu atendi. Sim, aí vai contando as histórias, você vê que realmente tudo procede. Claro, uns têm até o passaporte até hoje. Eu já atendi gente que já teve empresa, para vocês terem noção. Um rapaz que ele tinha uma empresa uma agência de turismo, junto com um amigo dele e tal. E ele, num problema lá na sociedade e tal, entrou uma situação onde a empresa veio a falir, e nessa falência desorganizou a vida dele. E assim, ele era uma pessoa que eu acompanhava ele, não está mais com a gente lá. Ele teve essa falência, ele não soube como lidar com essa situação, e depois de lá nunca mais se afastou da família e tudo. Não me recordo se ele era casado com filhos ou alguma coisa assim, mas assim, nunca mais ele foi trabalhar nem para os outros, nem empreendeu, nem nada. Porque cada um tem uma história, né? Cada um tem uma situação, seja traumático ou não sei. Thiago, mas aí eu quero fazer uma pergunta para você, assim, ó, quando a pessoa está em situação de rua e ela consegue, por exemplo, um curso, ou até o serviço, eu não vou falar porque o serviço a pessoa tem que dar o transporte, tem que dar alguma coisa assim, mas quando a pessoa consegue algum curso ou quer estudar e é um pouco mais afastado ali da região, do centro de acolhida, como é que ela faz para ir? Se ela precisa, por exemplo, de pagar a condução, pagar corte de cabelo, sabe essas coisas? Qual é o suporte que ela tem em relação a isso?
financeiro, a instituição, a associação não vai contribuir em nada, né? Não, nenhum valor, nenhum recurso é disponibilizado para que eles possam pegar um transporte, alguma coisa assim do tipo, nem cartão de ônibus assim, nem nada. Ele vai fazer por meios próprios, a gente vai tentar. O que acontece? Aí é todo trabalho de assistente social, você vai trabalhar numa região, você não conhece, você tá igual eu, sair de um município e vou trabalhar no outro. A internet ajuda bastante. E vai mapear ali, a gente dá uma olhada no entorno, ver o que tem nas escolas, os equipamentos de saúde, de assistência social, tudo para que seja o mais próximo possível deles. Entendeu? Ah, mas e se ele quer alguma coisa e está um pouco mais distante? Aí o que acontece? Eles também recebem benefício social. A maioria deles aí entra também no trabalho nosso. Chegou, a gente pergunta, você recebe algum benefício social do governo? O benefício social seria, por exemplo, para muitas aí, aquele Bolsa Família, que era mais ou menos de R$91 antigo Bolsa Família, tá. Atual Auxílio Brasil, que teve um reajuste. Externas, questões de mudança de nome, que é para não vincular a imagem de um que governo, fez, né? Aquela coisa toda. Né? Aí teve a mudança do valor, do nome e do valor, né? Agora aproximadamente estão recebendo em torno de, por volta de R$400. Mas essa é a média que eles recebem. Então, mas peraí, eu sei antes da pandemia que ele recebia 90 e poucos reais ali. Agora, com essa questão da pandemia, com essa questão toda, então de 91, esses do seu centro de acolhida ou de outros, a pessoa que está em situação de rua, está nessa vulnerabilidade, ele consegue ganhar então esses R$400? Muitos durante a pandemia, aquele período mais grave, mais severo, estavam recebendo também, né, que já extinguiu, naquele valor de R$600. Algumas outras pessoas até, né, que não se enquadram em 1.200, algumas, né, a maioria em 600. Aí quando extinguiu, aí voltou ao benefício social antigo, que era nessa faixa de 91 e agora na média de R$400 eles estão recebendo. Como eu converso praticamente diariamente com eles, quando entra nesse aula eu pergunto, você recebeu o reajuste, já está tudo certo? E a maioria deles confirma, praticamente todos, acho que não teve nenhum que falou que não estava recebendo esse valor, foi o reajuste para todos. E é desse valor que ele precisa administrar, se ele precisa pegar um ônibus até determinado lugar, a sua higiene pessoal, alguma coisa assim, pessoal dele que a associação não oferte, ele vai precisar, né? Lá com a gente, ele tá, ou em qualquer outro centro de acolhida. A questão do banho, da alimentação, do leito, isso está garantido. Isso ele recebe. Ele vai receber. Então ele recebe lá um produto de limpeza, um produto lá de um sabonete, uma escova de dente, isso. Come lá, né? Sim. Isso ele recebe. Mas se ele precisar, se ele quiser, um desodorante, um perfume, alguma coisa assim do tipo, quiser um gel de cabelo, uma pessoa mais vaidosa, aí ele precisa o próprio corte de cabelo e tal, ele vai ter que custear, então vai ter que organizar o que passa alguma coisa positiva também, assim, eu vejo por um lado bom, ele precisa saber lidar com dinheiro, que é uma situação que a pessoa em drogadição, gente, o dependente químico, ele tem muita dificuldade. Eu pego muito exemplo lá de pessoas que... Outra coisa que a gente faz é a elaboração de um currículo. Então, assim, eu auxilio eles nesse caso. Então tem as profissões e tem os trabalhos que ele já passou. Vamos preparar um currículo para você distribuir na região? Tá. E aí é muito frequente isso. Aí ele vai me passando as empresas que ele trabalhou, às vezes até confirmo isso nos sites e tal da Previdência, alguma coisa assim do governo, e eu vejo que ele, muito pouco tempo, gente, nos lugares que ele trabalhou. Às vezes não passa dos períodos de experiência, às vezes nunca chegou a tirar férias em local nenhum. E assim, se chama minha atenção que não sou recrutador nem nada, acredito que vai chamar. E aí eu sempre pergunto, mas você não fica? E aí muitos falam pra mim aquela questão, eu trabalho bem, Thiago, o mês todo pego firme, só que quando eu pego o pagamento, o salário na minha mão, aí eu me desorganizo todo. E aí é nessa hora que ele vai... fazer o uso abusivo de entorpecentes, e aí às vezes ele vai ficar 3 dias sem comparecer no trabalho, quando voltar depois que ele estiver melhor, aí ele vai ser desligado, e aí fica nessa. Por isso que eu falo, às vezes não é a falta do trabalho, tem outras questões que estão desorganizando ele, e a gente identificando isso, a gente tem uns encaminhamentos a serem feitos, só que assim, ele precisa também, reconhecer e aceitar
e ser participante ativo, né, de toda essa reestruturação da vida dele. Tiago, eu não recordo se eu fiz essa pergunta para você, mas você tem contato com os equipamentos de saúde? Vocês se conversam com os outros serviços? A gente vai ter bastante contato, assim, mais próximo é com a nossa UBS de referência, né? Não sei se muda de região para região, que seria aquele posto de saúde local. Então a gente tem esse contato mais próximo para até mesmo, assim, imagine, aquele posto de saúde que era do bairro lá, que está antes da gente, ele atendia toda aquela região do bairro. De um dia para o outro, assim, um mês, ficaram sabendo que eles iam atender mais de 400 pessoas, incluíram naquele atendimento. E tem toda uma dinâmica de uma população em situação de rua, onde homem, né, aí já voltado mais para isso, homem não tem costume de passar em consulta, homem não faz aquela medicina preventiva. É muito recorrente lá, Alex, assim, os chamados de SAMU, das ambulâncias de emergência. Assim, não tem aquela questão de buscar, de fazer um exame preventivo, de estar fazendo acompanhamento. Então, assim, passa-se muito mal lá dentro, as pessoas, é quase que diário isso. E aí tá lá, a gente não tem profissionais de saúde, não sei se tem outros equipamentos, onde eu trabalho não tem. Você falou em enfermeiro. Exato, um enfermeiro, de enfermagem. Alguém que tem ali, né? Que faça um primeiro socorros, alguma coisa, não tem. E assim, aí na hora a gente, né, vai conter a pessoa, se for caso de convulsão, alguma coisa do tipo, vai deixar a pessoa no mínimo ali uma situação de segurança e vai chamar o socorro e vai aguardar essa ambulância chegar. Então isso acontece muito. A gente acaba conhecendo mais o pessoal do posto de saúde, né, nesse auxílio de marcação de consultas, agendamentos, mas assim, acaba sendo ainda a minoria que se... É um trabalho, todo um trabalho que a gente tem que fazer, gente, com pessoas adultas, que já tem, todo um histórico de vida. Aí você chega no centro de acolhida, você tentar, orientar. Vai orientar, a gente, sempre faz palestra, de acordo com os meses também, Novembro Azul, sabe? Agora que tem essas questões, então a gente sempre aborda temas, cartazes, faz uma roda de conversa com fazemos essas campanhas de acordo com o mês recorrente. Para trazer, no mínimo, aí uma sensibilidade aí neles e que eles possam ir. Tiago, e a pessoa quer ficar no centro de acolhida durante o dia inteiro, principalmente quando ela tem aquela vaga, ou ela quer só dormir e quer ir embora? O que você percebe disso? Da onde eu trabalho, vamos colocar aqui metade aí. Metade se ausenta, sai para fazer trabalho, para ter alguns trabalhos, então, ainda que seja informal. Muitos vendedores ambulantes, né, pessoas que vendem seus produtos em faróis, ou até mesmo aqueles que acabam praticam a mendicância também, né? Tem aquelas pessoas que saem simplesmente para, não, vou tomar um sol, ficar na praça, vou voltar na hora da refeição, depois sair, não quero ficar dentro da casa. Mas também tem aquela outra metade que prefere ficar. Tem televisão, né? Eles não são obrigados a sair, então mesmo se não tiver um dia chuvoso, pode estar sol. Se ele quiser ficar dentro da casa assistindo a programação lá da TV, ele fica. Os quartos ele não pode ficar o tempo todo dormindo, porque tem um período também da higienização dos quartos, que todo dia é feito, então ele precisa ficar no nosso pátio lá de convivência, mas ele não é obrigado a sair. Ele pode permanecer na casa. Ele permanece, ele fica lá. E eu vou colocar que metade sai para fazer suas atividades e a outra metade fica na casa. Complexo, né, Tiago? Bem bastante. Complexo. Bem diferente de criança? Bastante. Muito diferente? Bastante. Só que uma outra coisa, uma outra coisa também que eu queria te perguntar é assim, você acha, essa pergunta eu faço até para mim mesmo, assim, a nível de Brasil e a nível de São Paulo, pensando São Paulo e Brasil, você acha que São Paulo é enorme? Uma pessoa que está em situação de rua na Zona Leste, ela tem um perfil diferente da pessoa que está na Zona Sul, na Zona Oeste, no município de Guarulhos, de Poá, de outro estado. Qual é a ideia que você tem? Você acha que é diferente? Como é que você vê isso? Eu acho assim, né? Pelo que eu estou observando, o morador, a pessoa que está em situação de rua na região central aqui de São Paulo, ele tem muito mais acesso, gente, a serviços, a doações,
Assim, então é um perigo também dele acostumar nessa situação, né? Ele sabe que não vai passar fome, ele sabe que ele vai ter a troca de roupa, porque assim, há muita, também existem as instituições que oferecem a alimentação, ele sabe aonde bater para conseguir tudo. Eles chamam a boca de rango, né? As bocas de rango, e tanto as que são oferecidas pelo governo e também aquelas das igrejas, né? Das pessoas, então assim... até uma outra discussão que assim, que eu já andei conversando com algumas pessoas, que fica uma indagação aí, um questionamento para quem está assistindo, que a caridade mal feita, ela pode aumentar a miséria, ela pode fortalecer e reforçar que ele fique naquela condição. Claro que a gente não vai entrar muito nisso, porque a gente teria que fazer todo um programa sobre isso, mas eu fico também me questionando sobre isso. E em São Paulo tem isso, quem está nessa região central tem muito acesso, gente, muita circulação de pessoas, então aquele que pede, né, o dinheiro na rua, a esmola, né, como o pessoal mais conhece. A pessoa ganha dinheiro, Thiago, pedindo na rua? Quanto você acha que o que você tem ideia? Já fez essa pergunta para ele? Não peguei ainda uma pessoa que viva só disso a ponto de... Mas assim, pessoas que vendem, né, o vendedor ambulante, ainda que seja que é muito comum aqui em São Paulo, não sei, outras cidades. Bala e água. O pano. Aqueles pano branco, azul e tal, determinado para você, pano de chão. Pano de prato e pano de chão. Mais pano de chão. E um rapaz falou pra mim, ele falou, é na faixa de R$200, ele mencionou, por dia, que ele tira dessas vendas. Ele tem assim, ele é organizado a ponto assim, ele sai todo dia, não sei se final de semana. Compra o produto dele. Tem o controle dele, do estoque, essas coisas. Então ele se organiza isso, aí você fala, então por que ele está utilizando um equipamento se ele tem, às vezes, ganha mais do que um dia de um profissional que trabalha lá no local? Aí que eu falo, às vezes outras desorganizações na vida dele e tal, e ele fala, Thiago, esse dinheiro que eu pego, se eu ganhar 200, eu também torro esses 200 no mesmo dia, muitas vezes com drogas e, né, outras coisas mais. Eu cheguei a ouvir isso de uma pessoa na área da saúde ali, que não é porque é da saúde do céu, é a mesma pessoa, assim, né? A pessoa é a mesma em todos os lugares, assim. Mas eu cheguei a pegar uma pessoa que ela confirmou, assim, que ela tirava de 100 a 150 reais pedindo dinheiro na rua. E isso era verdade, que eu cheguei a ver mesmo, assim. Só que ela gastava mal e não pedia todo dia. Então também a pessoa não ganha tudo isso todo dia, entendeu? Só que ela gastava mal, aí tem a questão do uso de droga. É complicado, cada caso é um caso também, né? Sim, sim. Bom, Thiago, se todo esse tempo a gente usou só para falar de centro de acolhida de adulto, então você imagina onde nós nos conhecemos, que foi num abrigo, o atual SAICA, né, que é assim o nome que fala, com criança. E aí, você sabe que nessa hora aí, não precisa nem ficar fazendo muita pergunta pra você sabe que aí as dúvidas e as perguntas vão longe, né? O que é um SAICA, Thiago? Muda bastante, viu, Alex? Agora, vivenciando essa experiência de trabalho com adultos, eu, vejo também um outro desafio, tem sua outra dinâmica, mas o trabalho com as crianças também envolve assim, um grau de responsabilidade muito grande e não é fácil também, né? Você pega crianças muito novas, às vezes afastadas do convívio familiar, então não é fácil, a quantidade bem menor, né? A gente trabalhava com uma casa com capacidade para 20 e a gente até pleiteando assim, que deveria ser menos pessoas ainda para fazer um trabalho melhor. Tem municípios que já trabalham com número reduzido de 15 por casa e hoje eu estou num lugar adulto para mais de 400, então assim, muda muito. Mas mesmo sendo a quantidade menor de crianças, assim, é um desafio em tanto. É um desafio, é um outro universo, né, de atuação. Né? E aí, quem vai para vou chamar o quê? SAICA? Eu não gosto de chamar de SAICA, eu vou chamar de abrigo, cara. Desculpa, eu vou chamar de abrigo, eu não gosto desse nome SAICA. Mas quem que é o perfil ou quem que utiliza o serviço de abrigo SAICA? Vamos colocar assim, né, para todo mundo entender, sem termos muito técnicos. Gente, para a criança ou adolescente, né, porque ele pode fazer uso do serviço, gente, de recém-nascido até os 18 anos incompletos, né? 17 anos, 11 meses e 29 dias.
Então, porque eles saem aos 18. Então, dentro dessa faixa etária, gente, imagine assim, as piores situações possíveis para aí chegar até uma situação de parar num abrigo, de ficar esse período. Porque assim, a situação menos importantes ou menos conflituosas, o conselho tutelar, gente, junto com a vara da infância e tal, consegue resolver de uma outra forma. Às vezes tem um suporte de familiares, família extensa, um tio, uma tia, uma avó, que seja, e até um vizinho, madrinha, o pessoal consegue, gente, amparar, resolver. Agora, quando chega numa situação extrema, gente, onde já se ultrapassou todas ali as violações de direito, aí vai chegar pra gente. Então, assim, é uma situação mais pesada do que a outra. E num abrigo, da mesma forma que eu perguntei para você do centro de acolhida, quantas pessoas mais ou menos trabalham em cima de 20 crianças, que é onde a gente se conheceu, a gente trabalhou com 20 crianças, qual era a quantidade de funcionário que tinha num abrigo? Vamos pensar aqui também na faixa de envolvendo todos uns 20 funcionários, mas eu não estou falando 20 trabalhando ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que assim, são casas que trabalham 24 horas, até os 70 que eu mencionei lá na casa de adultos, é assim, né, porque tem plantões de revezamento, né, de 12 horas, então assim, contando todos os contratados que trabalham, o pessoal que trabalha durante a noite, vamos colocar aí, 2 dá conta, porque é o período que eles vão dormir, então assim, 2 conseguem ficar com eles. Durante o dia a gente chega a ficar até o quê? Até uns 10, que aí envolve equipe técnica, né? Uma gerente do serviço, assistente social, psicólogo, tem cozinheira, dependendo do lugar, alguns municípios chamam de cuidador, outros locais de orientador socioeducativo, tem profissional de limpeza, então às vezes um suporte de algum profissional de pedagogia também, dependendo do espaço. Então vai girar aí em torno de uns 10 durante o dia, 2 à noite, mas como tem plantões de revezamento, tá nessa faixa aí de uns 20. E como que é o dia a dia, Thiago, de uma criança ou um adolescente dentro de um abrigo? Vai chegar o mais próximo possível de uma rotina familiar, né, gente? A questão da criança, que estuda, a gente ficou um período sem aula, né, sem frequentar as aulas, mas assim, as escolas tinham as atividades para serem feitas em casa. Então esses profissionais, esses cuidadores ou orientadores que trabalham durante o dia vão auxiliar nas tarefas de lição de casa, ou agora que já está retornando às aulas, após vacinação, essas coisas, então vai ter a questão de frequentar uma escola, voltar no contraturno escolar, uma atividade que seja do interesse dele, às vezes atividade esportiva, ou alguma coisa que ele queira fazer, se for um adolescente caminhando para os 18 anos, um curso profissionalizante, alguma coisa do tipo. Então, assim, vai ser bem próximo à rotina familiar, gente, sabe? Ali vai ser um lugar onde eles vão morar por um período. A gente sempre vai trabalhar para que seja o menor tempo possível, né? Para que o caso deles seja resolvido, né? Com a maior brevidade e da melhor forma possível, mas o período que ele tiver, ele vai ter como qualquer outra criança aí fora. E eu acho que o detalhe disso, Thiago, também, uma coisa que me veio aqui na cabeça é o seguinte: a mesma pessoa que está em alta vulnerabilidade, que está lá desde criança até adolescente, como você especificou, também está lá para adoção, que são processos diferentes, situações um pouquinho diferentes, mas o que você pode falar disso, daquelas crianças que estão lá, que ainda estão tentando se estabelecer com a família ou aconteceu algo específico, e aquela que está para adoção? É diferente, o trato é diferente, como é que essas crianças se veem no próprio serviço de formas diferentes? Sim, né? A nossa área de atuação ela é bem complexa, né? Não é ciência exata, então cada caso é um caso, né? Cada situação vai ser analisada, vai ter um direcionamento diferente. Sempre a primazia, né, até mesmo das diretrizes, é que seja feito um trabalho com a família dessa criança ou adolescente, pensando num possível retorno. Quando não é possível, gente, porque às vezes o foco da violação, às vezes o problema foi lá no ambiente familiar, e ver que não tem como voltar, ou que seria às vezes até colocar a criança em risco, então assim vai se tomar uma outra atitude.
Então, aí sim, nesse caso vai se pensar, ou às vezes numa família substituta, ou numa família extensa, né, que seria parentes mais próximos que possam ficar, mas cada caso vai ser tomado uma situação. A criança mesmo, o bebê recém-nascido que chega, às vezes até encaminhado da maternidade pra gente, esses são os que menos tempo ficam, né? Porque tendo a situação lá definida que não vai realmente retornar para a mãe, porque às vezes até a mãe mesmo abriu mão, esses são rapidamente encaminhados para adoção, porque até mesmo a fila de espera ela é gigantesca, né? Quando a gente, né, eu atuava nesse serviço, quando chegava a criança ficava pouco tempo, e quando esses casais, ou até pessoa solteira também, geralmente era casal, sim, que chegava para, né, para conhecer essa criança. E eu sempre perguntava, quanto tempo você fez o curso de habilitação, quanto tempo você está aguardando? E, gente, nunca era menos do que 5 anos. Na faixa de uns 6, 7 aí, até 8 anos aguardando. E assim, o próprio sistema judiciário não tem como adiantar, pode ser esse mês e tal. Não, eles têm que ir aguardando lá, acredito que uma senha, um número na fila de adoção. Então pega todo mundo de surpresa. Quando chega a vez deles, assim, tem que correr para organizar né, toda a casa para receber essa criança. E assim, aquela correria, mas nem todos vão para adoção. Então, quer dizer, a menor parte que vai para adoção. A grande maioria, né, é trabalho para retornar para a família. Tiago, e quem é o perfil dessas pessoas que trabalham no SAICA, num abrigo? Tem equipe técnica, que foi onde eu conheci você, que especificamente nesse abrigo era eu, você e uma outra pessoa que era gerente do serviço, que talvez nós 3 tínhamos nível superior. Os demais, qual que é o perfil, tanto na sua opinião, comportamental, psicológico, e o perfil também social, não sei, o que você me diz dessas pessoas que trabalham no abrigo? Essas orientadoras que trabalham, então, esse contato direto ali, que auxiliam nas rotinas diárias dessas crianças, nível ensino médio, né? E assim, uma vocação para atuar com o ser humano, né, gente? Tem que gostar de gente, gostar de pessoa. Geralmente exerce aquele papel de mãezona, né? Apesar de, né, deixar bem claro que não faz ali nem mesmo eles chamam ninguém de mãe nesse ambiente, mas assim, tá ali para desempenhar o papel, gente. Seja uma criança ali que é de colo, quanto uma criança que já tem autonomia para fazer todas as coisas, mas assim, dá aquele suporte mesmo que a família ofereceria. É quase que uma vocação também, viu, gente? É uma situação tão difícil para algumas pessoas, porque nesse período que eu trabalhei lá, conversando com amigos meus, conhecidos, você vai contar um pouco assim de como que é a rotina e tal. Tem pessoas que falam, eu nem conhecer eu quero, nem visitar, porque eu não tenho estrutura emocional para lidar com tamanho sofrimento, angústia, de ter ali criança que está naquela condição. Mas quem trabalha exerce, assim, gente, um papel incrível, sabe? De estar nesse período que essa criança tanto precisa, esse adolescente desempenha essa função. E eu tenho certeza que quando essas pessoas atingem até mesmo a idade adulta, eu tive contato com tanta gente que passei lá, hoje não trabalho mais lá, mas eles lembram de mim. Não vou falar todos, mas grande parte, deve lembrar do tio Tiago, sabe? Porque de situações que a gente vivenciou e tudo, uma parte boa da profissão. Eu ia brincar com você que é isso, né? É o tio Tiago e o tio Alex. Sim. Tio Alex. O legal disso, Tiago, é assim, às vezes as pessoas me perguntavam quando sabiam que você trabalhava num abrigo, não sei se isso acontecia com você também, mas eu achava assim, por mais que as histórias e a vulnerabilidade assusta e era muito pesado, eu acho que as histórias, eu me atrevo talvez a falar dessa forma, mas eu acho que as pessoas eram um verdadeiro diferencial, que faziam também da casa ser realmente uma casa, ser um ambiente acolhedor. Então quando eu cheguei nesse serviço, eu vi realmente às vezes as crianças pequenas ali, os próprios outros adolescentes, às vezes dando atenção, cuidando, aquela coisa como família mesmo ali, né? Sempre gente supervisionando, olhando, um zelo, um cuidado total.
E sempre tomando cuidado, né? Quantas e quantas vezes, às vezes eu acho que alguns ou muitos deles, eu não sei se você concorda assim, mas eu vejo uma carência em todas essas pessoas, até desde as pessoas que estão em situação de rua, muitos deles, pessoas com problemas de drogadição, dependência química, e também as crianças e adolescentes em abrigo, eu sinto uma carência deles. Então eu lembro de várias situações, eu e você, às vezes trabalhando lá, às vezes com criança junto, no colo, conversando, e você fazendo alguma coisa, era muito difícil você ter aquele ambiente, às vezes sozinho, para você fazer um relatório, alguma coisa assim. Pelo menos na minha época, na minha parte, assim, não sei se é em todos os lugares, mas assim, a gente lidava muito bem com isso, eu não reclamo, isso não atrapalhava, mas era gostoso, era até gostoso isso me chamava muita atenção. Você lembra dessas situações, hein? Sim, sim, o tempo todo você acaba virando a referência, né? E por a gente estar num ambiente assim onde a maioria são funcionárias mulheres, então quando aparece aquela referência masculina também acaba chamando um pouco de atenção, né? Geralmente as orientadoras são mulheres, aí chega um assistente social que geralmente também é mulher, aí chega psicólogo também, geralmente nós somos aqui os dois a minoria. A minoria. São serviços que tem muita mulher, muito mais mulher do que homem, né? Sim, na própria sala de aula, na faculdade você vê que a predominância é do público feminino. Aí quando você vai atuar, chama atenção, a vinculação é muito forte. Às vezes são crianças que não têm essa referência paterna na vida, então assim, se aproxima de você de uma tal forma que, né, e assim, falar, mas aí você tem que manter, é difícil também, viu gente, você separar a certo ponto, porque você se vincula assim com eles e assim, mas quando vai embora assim também a ponto de você ver que foi um encaminhamento bem feito, gente, seja uma adoção, família de origem se mesmo, estabeleceu, aconteceu. você fica feliz pela aquela criança, porque você sabe que, né, também não tem nada melhor do que morar em família. Mas o período que fica lá com a gente fica muitas lembranças boas, tem as ruins também, gente, porque também pensa o histórico que muitos vivenciaram. Tem muita situação conflituosa que a gente presencia nesses ambientes, que também nos marcam. E aí cabe ao profissional também aprender a lidar com essas situações. Tiago, por exemplo, assim, a questão dos outros serviços na área da saúde, ONG, como que é essa comunicação? Você trabalhando com o abrigo, né, o SAICA, e agora que você teve a comparação aí com o centro de acolhida, como que é com crianças essas comunicações de serviço, a rapidez, como funciona isso? Quando inicia um abrigo dentro de um bairro específico, muitas das vezes os serviços ao redor, que eu digo, escola, o posto de saúde, tudo, não sabe nem do que se trata. Tanto é quando a gente vai fazer uma matrícula escolar, ou vai até mesmo fazer um agendamento de consulta, já colocam assim, para eles é surpresa, mas quem é você? Abrigo? Como assim? Aí você vai lá com papel, porque todos que estão lá, gente, estão sendo acompanhados pelo judiciário. Então, assim, tem toda a parte documental, há processos, né, instaurados na vara da infância. Quando a gente leva isso, alguns nunca lidaram. Então, passei por essas situações. Mas depois de um tempo, eles já entendem como funciona. A gente, né, tem aquela... somos responsáveis por eles naqueles períodos, então acaba sendo mais fácil, né? Chegou lá, tem funcionário que praticamente todo dia está dentro do posto de saúde, porque são várias crianças, cada hora, cada dia, num atendimento, e cabe, assim, exclusivamente a gente fazer toda essa rotina, gente, de acompanhamento pediátrico, os exames, tudo fica ao nosso cargo, sabe? A gente fica, como eu falei, o papel da família mesmo, de acompanhar, não depois de um tempo, quando, lógico, envolve um trabalho nosso também, de se apresentar, para a equipe desses serviços, explicar a situação. Quando o pessoal entendeu, vira parceiro, não tive dificuldade, assim, acho que as minhas maiores dificuldades foi no ambiente escolar. Com escola é difícil. Já tive diretores querendo negar a vaga. Mesmo com essa questão do ECA, com essa questão toda legal, judicial... Mais de um diretor de escola, que quando você fala assim, que mas ele tá no abrigo, esse adolescente, geralmente quando envolve adolescente, não criança não. Aí você fala assim, aí começa a colocar um monte de impedimento para não matricular naquela escola.
E por quê? Aí até uns que soltam assim, aí você vê como que é a falta de informação. Eles acreditam que o ambiente do abrigo é o mesmo da Fundação Casa aqui em São Paulo, que seria aqueles adolescentes infratores que estão cumprindo uma medida socioeducativa. Então eles, né, cometeram algum ato infracional e aí vão ser, ressocializados, alguma coisa, ou até mesmo punidos, que, né, no entendimento de alguns, dentro de um abrigo. E aí a gente tem que informar, explicar que, ó, eles não cometeram nada de errado para estarem, no abrigo com a gente. Na verdade, muitas foram até vítimas de situações de negligência ou de tantas outras aí, até mesmo por parte da família, e por isso que eles estão lá. E para quebrar um pouco, né, dos preconceitos que as pessoas têm e ficar colocando, depois assim, acontece qualquer coisa, coisas mínimas dentro de um ambiente escolar depois da matrícula, porque eles também não podem negar. Aí a gente bate o pé, apresenta os documentos e eles matriculam. Depois a criança, o adolescente não pode espirrar na escola que já quer chamar a gente, entende? E aí sai, a gente tá sempre na época, né, sempre se reunindo com ele, às vezes boas reuniões, outras nem tanto, porque a gente percebe que o tratamento era diferente. Mas será que se um outro fizer a mesma coisa, um adolescente comum aqui da região, vocês também vão ter a mesma atitude? Ou só porque ele, né, tá em situação de vulnerabilidade, tá no abrigo, longe dos pais, vocês parece que ficam meio de marcação, sabe? E aí nesse processo de ressocializar, de inclusão social, tem muitas escolas, não vou falar todas, né, gente? Não seria também injusto essa parte. Mas que acaba fazendo um trabalho ao contrário, sabe? Dificulta muito mais do que facilita. Só que, Thiago, ó, eu recordo de uma experiência que eu tive lá, e você vai recordar, e eu vou trazer isso com a maior delicadeza possível. Mas assim, eu vindo, né, muito mais da área da saúde do que da área social, por mais que eu já tenha uma década aí de experiência em serviços da área social, mas atualmente a minha atuação é muito mais na área da saúde. Eu recordo, você vai lembrar disso aí, eu não gostei dos serviços de saúde do município de Guarulhos com criança, entendeu? Porque mesmo o CAPES teria que ser porta aberta. Edital, lei, artigo, eu esqueci o nome, portaria, o CAPES é porta aberta, entendeu? Ah, mas aí que você tá vendo, irmão, peraí, o que ele tá querendo dizer aí? Que em Guarulhos os CAPES não é porta aberta? Não, é absurdo, você que trabalha de repente no CAPES e tal. Não sei se todos, mas com crianças eu passei uma dificuldade assim. Eu posso chegar, ainda alguém me atender, alguém conversar um pouquinho comigo, bem rápido e já marcar, mas não foi um acolhimento da forma como deveria ser. Sendo eu do CAPES, você sabe que eu lembro, eu chamei a atenção nisso, eu falei, opa, peraí, aqui em Guarulhos está diferente do que em São Paulo. Eu ia te fazer uma pergunta justamente assim, você acha que os abrigos, os centros SAICAS, em cada município, ou pelo Brasil afora, você acha que funciona talvez da mesma forma? Qual é a ideia que você acha que você tem, essa comunicação? Você acha que é difícil, da mesma forma, todo mundo tem as mesmas dificuldades, as mesmas facilidades? O que você acha um pouco disso aí? Acredito que não, né? Pelo Brasil ser tão imenso, né? Cada município tem a sua, né, particularidade, especificidade. Então, o que acontece, às vezes, numa dificuldade que tem num território, não encontra no outro. Eu falei, quando eu falei da questão do bom relacionamento, seria mais mesmo com o posto de saúde local ali, mais próximo da casa. Agora a gente sabe, às vezes uma consulta com um especialista, um exame específico, demorava-se muito para sair. E aí a gente tem uma situação que a gente vivencia que eu acredito que deveria ser para toda a população. E não é, mas assim, nesse ponto é aquilo, porque a gente trabalha na garantia de direitos. E a gente vai, assim, procurar todos os recursos até esgotar as possibilidades. Então sair assim um exame específico para fazer, ou uma consulta com um especialista tal. Você fosse agendar pelo sistema público, não tem previsão não, deixa aqui na lista de espera e aguarda. A gente tem a possibilidade de informar isso, ao judiciário, e aí tanto o Ministério Público quanto o próprio juiz da vara da infância pressionar o município, de falar, essa criança necessita desse atendimento o mais rápido possível. E aí, através de ofícios que vão encaminhando para setores, para órgãos aí, rapidamente
os exames, as consultas, cirurgia, qualquer coisa acontecia. Só que eu falo, infelizmente o restante da população não tem esse acesso rápido como muitas das vezes a gente conseguia lá. Mas não porque a gente conseguia como qualquer outro, né? Mas pelos outros meios. Por isso que eu frisei. Lá nesse ponto, eles tinham o nosso auxílio, né? Para conseguir acessar tudo aquilo que eles precisavam. Mas a gente sabe das dificuldades. Né? Dificuldades de que nem todo equipamento vai facilitar, não. Alguma observação, Thiago, da sua parte na questão da parte burocrática, da parte judicial, a comunicação com o judiciário, a audiência, essa coisa? O que você faz de comentário nessa área? Eu vejo como trabalho de parceria, sabe? Acho que assim, é sempre bom deixar as vaidades de lado e focar sempre, né, no interesse dessa criança, desse adolescente, ou até mesmo no público adulto para quem trabalha. Porque realmente você vai lidar com profissionais de vários segmentos aí. Reuniões de equipe, multidisciplinar, então você vai pegar pessoas que representam a prefeitura, né, o município, tem o judiciário. Então assim, nessa hora é focar no indivíduo, naquela criança, naquela pessoa que você está atendendo para fazer o melhor. E eu tive um bom relacionamento com o pessoal, boas experiências dos contatos que eu tive lá. Vi que realmente o pessoal, não acredito que seja na maioria, com algumas exceções aí que vão ter dificuldade, porque parece que cada um tá remando para um lado. Eu vou tirar levo uma experiência proveitosa, assim, colegas que eu tenho contato até hoje, né, apesar de não estar trabalhando mais com isso, porque assim, ficou um respeito, uma admiração pelo trabalho de cada um, e vejo como uma coisa boa e ficou positivo. Muito gratificante mesmo. Olha, o judiciário, especificamente de Guarulhos, assim, eu também atuei com eles, assim, ó, um grande abraço para vocês e vejo como eternos parceiros realmente. Em São Paulo, na vara da infância também, no período que eu trabalhei com os adolescentes da Fundação Casa também, contato com o judiciário, essa coisa toda, era sempre muito bom, muito como parceiro mesmo. Fica esse elogio aí para todos vocês aí. Thiago, e como a sociedade vê a questão do SAICA, do abrigo, dessa questão com as crianças? É diferente, por exemplo, agora de sua experiência com adulto? Como é que é isso? Sim, é diferente. Acho que o olhar assim para um abrigo, né, de criança e adolescente, ele acaba atraindo muito mais, seja a curiosidade, até mesmo uma vontade de auxílio, ajuda das pessoas, muito maior do que agora com a população adulta. Né, pouquíssimos contatos agora de experiência eu tenho seja com empresas, parceiros, organizações religiosas que procuram fazer algum trabalho com essa população adulta. Pouquíssimos. Já com a criança e com o adolescente a gente já percebe um envolvimento maior. Né? Destaco principalmente a experiência que eu tive, que foram com organizações religiosas, né, com pessoal, membros de igrejas, que estavam sempre ali presentes, né, fazendo atividades diversas ali com eles. Empresas procuravam também, mais em datas festivas, assim, comemorativas, né, Dias das Crianças e Natal, era uma data muito procurada. Mas assim, sempre bem-vindo essas parcerias também, porque para que não passasse em branco, né, essas datas, né, que traz tem todo um significado por trás, e para tentar amenizar. Porque eu sempre trago isso comigo, gente. Porque se tem duas datas que são, assim, marcantes, dentro de um abrigo, gente. Se você já trabalhou, você sabe o que é. Se você não trabalhou, você vai saber agora. É Dia das Mães e Natal, gente. São duas festas, gente. Datas. Que, assim, remete muito à família, sabe? Muito, assim, essa questão familiar e tal. Então, gente, você percebe, machuca, assim. O ambiente fica um ambiente pesado. Sabe, tão afastados do convívio familiar, longe da família, da mãe. Então, nesse Dia das Mães, gente, Natal, Esse fica agitado, começa a aparecer vários problemas, você atua mais. Você percebe que o clima tá atípico, né? Então, em decorrência de tudo isso. E aí essas festas que a gente proporcionava, esses ambientes, essas confraternizações, vinham de alguma maneira também, sabe? Vinha suprir, ou de alguma forma, gente, ampará-los, né?
mostrar a importância, valor deles e tudo, ser aquela companhia, ainda que fossem lá, eu sempre falei pro pessoal, mas o que a gente leva? Falava, gente, se eu for pra lá só pra ficar dando uma atenção, jogar bola com eles, ficar sentado ouvindo as histórias que eles têm, já era bom. Então eu vejo muito mais procura, né, pro lado da criança e do adolescente do que pra população adulta. Não, é incrível. Thiago, assim, ó, pra você que tá aí vendo o vídeo, vendo parte dele, nós já estamos umas 3 horas de gravações aí. Gravamos pra caramba. Esse assunto do abrigo é um assunto que renderia mais umas 3 horas. Sim. E aí, assim, vou fazer um convite para você. Faz um comentário, deixa um like, perguntas, alguma coisa assim embaixo aí, que eu vou encher o saco do meu amigo Thiago para a gente fazer uma retomada só da questão do abrigo. Porque ficou muita questão aí que a gente pode estar falando para vocês aí. Thiago, olha, agradeço imensamente a sua presença, tá? Você foi o primeiro aí a estar abrindo aí uma sequência. Eu sou bom de amigos, cara. Realmente eu vou falar. Sou bom de amigos. Tenho amigos muito bons aí. Vou trazer vários dele. E agradeço você aí, o seu tempo, a sua dedicação. Aí você é um cara que tem muito conhecimento para dividir com as pessoas aí. Gosto muito de você. É um amigo que eu tenho para a vida inteira. Espero que você tenha gostado. Parte desse vídeo, o vídeo inteiro estará no YouTube. Tá no YouTube, e alguns recortes assim eu vou deixar no meu Instagram. Peço para você, de repente, se você não fez até agora, dá um like, assine o canal, segue a gente nas redes sociais aí, que o trabalho está sendo desenvolvido para tentar trazer informações de qualidade aí. Agradeço imensamente, obrigado Vinícius aí por ter meu caruso aí da caneca aí, ó, brigadão mesmo aí, tá legal, deu presente aí do Thiago aí. E Thiago, suas considerações finais aí, muito obrigado, cara. Valeu, Alex. Eu estou à disposição para contribuir, sabe? Espero que tenha, trazendo um pouco de novidade, para quem não nunca vivenciou esses espaços, porque às vezes tem, algumas outras ideias. Então, espero ter contribuído, estudantes, pessoas que pensem em atuar nessa área também. Sabe que é desafiante, mas aquele que você consegue, sabe? Ser útil na vida daquela pessoa, gente, é a nossa recompensa como profissão. Thiago, um abraço para você, até mais para você, brigadão.